Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Foi golpe. E nunca na história deste país o termo PIG ficou tão comprovado como sendo um termo adequadíssimo ao que fez e ao que fará ainda boa parte da imprensa tradicional, o partido da imprensa golpista, como foi cunhado por Fernando Ferro, ex-deputado federal de Pernambuco, e popularizado entre outros, pela voz afiada, pela cortante de Paulo Henrique Amorim. PIG, o partido da imprensa golpista, derrubou Dilma Rousseff numa narrativa mentirosa, escandalosamente falsa, que foi corroborada por boa parte, inclusive, da intelectualidade brasileira. A narrativa que tinha como principal heroína desta gente Janaína Pascoal, que era chamada de forma carinhosa por alguns intelectuais, inclusive, como Jana, a corajosa mulher que levou às barras do tribunal a presidente que tinha cometido pedaladas fiscais, que não se apresentaram como verdadeiras segundo o TRF-1, não 4, o 1, no julgamento finalizado no dia de ontem. É uma vergonha. E aí eu tomo emprestado a cobrança do jornalista Kennedy Alencar, que foi ao Twitter ontem dizer o seguinte: cadê a autocrítica? Cadê a autocrítica dos jornalistas que contribuíram, que foram sócios desse golpe, que, de alguma maneira, foram laudatórios com gente escrota como Eduardo Cunha? Cadê essa gente que colocou no lugar de uma presidenta honesta um canalha, né? Uma pessoa sem nenhum tipo de escrúpulos como Michel Temer, que foi insensado e governou de forma desastrosa durante 2 anos, permitindo a chegada ao poder de um fascista, que uma parte da mídia não chamava de ultradireita, porque considerava um cara mais suave, né, Manuel da Folha? Como é que é mesmo? Não pode chamar ele de candidato de ultradireita, de extrema-direita. Bolsonaro, tá tudo jóia, tá tudo jóia. O cara que desviou recursos como um ladrão de bolsas ali no dia de Natal, na 25 de março. Esse cara que não tem vergonha nenhuma de ter surrupiado, né, bens que foram dados de presente, claro, já como espaço de corrupção estava evidente, mas enfim, seriam dados ao país uns presentes que deveriam ter entrado, né, no acervo do Estado e que foram parar na mão de cambistas, de doleiros, de joalheiros, alguns até aí nos entrepostos de Brasília. Mas eu queria centrar aqui a minha fala de hoje nessa homenagem àqueles modéstia que lutaram bravamente, né, denunciando que parte da imprensa era golpista. Não só veículos, como jornalistas que ficaram trazendo supostos sociólogos, supostos intelectuais, que tinham como objetivo dizer o seguinte: não existe. Aqueles que falam que não foi golpe estão negando a existência do que é a essência do crime na esfera pública.
Esses caras entravam, participavam de bancadas da Globo News, da CNN não existia ainda na época, mas dos jornalões, estavam nas colunas, eram manchetados, assinavam matérias na primeira página, davam entrevistas publicadas no domingo com imenso destaque, construíram essa narrativa alheio ao básico, né, da checagem de informação que deveria ter sido feita para analisar se, primeiro, uma pedalada consistia num crime, e segundo, o que era aquela pedalada. Não foi discutido, não foi debatido, não foi tratado como algo de interesse público, porque existia uma sanha por derrubar, por tirar do poder uma mulher de esquerda, sim, Dilma Rousseff, uma mulher com uma trajetória de defesa da democracia, de luta pela justiça social, que incomodava essa gente podre que está acostumada a ficar se refestelando nas coisas do palácio, que está acostumada a ser tratado de forma glamourosa, né? E que por isso, como não tinha certos privilégios da presidenta, preferiram derrubá-la. Jornalistas, queridos jornalistas, aqueles que estiveram por trás, ao lado e na frente desse golpe, vocês têm que se retratar, vocês têm que admitir que foram parte desta engrenagem macabra que quase tirou o Brasil do rumo da democracia, e tirou de alguma maneira por 4 anos, mas quase que tirou por mais 20. Não fosse a liderança popular daquele que vocês colocaram na cadeia por 580 dias, tratando como líder de quadrilha. Não fosse Luiz Inácio Lula da Silva, esse país estaria hoje sedimentando uma ditadura do tipo da Hungria ou de outros países, né? Ou de outros momentos da nossa própria história, onde a gente ia ficar com censura, com tortura, sem Constituição, com o Supremo Tribunal Federal controlado pelos militares, por esses que tentaram golpear e que ficaram nas frentes dos quartéis, como diz o Azenha. Eles não eram manifestações nos quartéis, eram manifestação dos quartéis, organizados por gente das Forças Armadas, ocupado por familiares dos militares, que atentaram, sim, contra a democracia, até contratando uns hackers para tentar invadir e negociando isso no Ministério da Defesa. Ministério da Defesa. E esta mídia que chamou Dilma de ladra não conseguiu levantar esses casos durante aquele momento histórico. E se não fosse, repito de novo, Lula, não teríamos conseguido sair desse imbróglio. Lula, claro, muitos outros, porque fique dado que o registro, a coragem de Geraldo Alckmin de também sair da zona de conforto, que seria disputar o governo de estado de São Paulo, e ter saído para ser vice de Lula, percebendo que aquele era um momento histórico importantíssimo do Brasil, que precisava juntar forças numa frente ampla. Mas hoje é dia de cobrar o PIG, Partido da Imprensa Golpista, que agora, sejamos claros também, está recebendo um tratamento extremamente delicado e respeitoso de boa parte do governo, que prefere falar com o PIG. Né? Tem ministros que já deu 10 entrevistas na Globo News e não deu uma entrevista sequer para veículos como a Fórum, porque acham que agora eles estão sendo bem tratados. Eles se esqueceram do que aconteceu no verão passado. Tem deputados, senadores, que hoje sequer nos cumprimentam quando nos encontram nos corredores, que viviam pedindo, por favor, uma ajuda quando estávamos em momento de golpe nesse país. Também é momento de fazer a reflexão sobre em que lado da trincheira
estavam certos jornalistas quando Dilma foi apiada do poder. O que eles fizeram, como eles contribuíram. Águas passadas, Rovai. Sim, eu não estou pedindo aqui revanchismo nem nada. Eu estou pedindo que as pessoas não se esqueçam. Porque a memória é fundamental, né? A memória do passado é fundamental para construir o futuro. É a partir da experiência do passado que a gente forja o caminho do futuro. Não é cometendo os mesmos erros, agora andando de mão dada e fazendo pose com esses mesmos que foram sócios do golpe, né? Com esses mesmos que deram uma facada pelas costas de Dilma e do povo brasileiro que havia elegido. Foi golpe e é PIG. Sim, não dá para chamar de outro nome boa parte dessa imprensa que precisa ser cobrada pelos erros do passado. Cadê a autocrítica, coleguinhas? Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.